6 pessoas morreram no choque entre 2 helicópteros hoje de manhã no Rio de Janeiro. Entre os mortos estão o cantor americano Oliver Tree. A morte do cantor Oliver Tree, que ocorreu em uma colisão de 2 helicópteros enquanto sobrevoavam o Rio de Janeiro, no Brasil, não foi um mero acidente. Estamos falando de um sacrifício codificado feito pela própria indústria musical. E como entendemos isso? Diante dos próprios clipes, músicas, letras de músicas do próprio Oliver Tree, o qual fez questão de deixar mensagens subliminares preditivas. Como uma bela marionete da indústria musical, nós conseguimos enxergar e decodificar tudo isso. É por isso que eu recomendo que você assista esses 2 documentários. Esse, que se chama Programação Controlada, está disponível para que você possa assistir e enxergar como nós vivemos no tal chamado Show de Truman. Aquilo não era um filme, é o próprio entretenimento. E esse outro, que se chama Programação Preditiva, o qual você irá ver em detalhes algo que não apenas aconteceu e acontece com Oliver Tree, mas com diversas marionetes da indústria da música, do cinema e até mesmo do sistema político. Estamos falando de programação a qual o próprio sistema deixa claro o que fará com os peões no jogo de xadrez. Lembre-se que os peões são sempre os primeiros a serem eliminados. Décadas antes, o filme Snake Eyes já anunciava o assassinato de Charlie Kirk. Começa com uma luta de boxe exatamente no dia 10 de setembro, a mesma data da execução de Kirk. No filme, o boxeador se chama Tyler, o executor, o mesmo nome do atirador que matou ele. Na maçonaria, Tyler é o nome do guardião do templo maçônico. A luta é manipulada. Um espectador sinaliza para a ação, um dos homens sinaliza para o início da ação, exatamente como o gesto que foi visto no discurso de Charlie Kirk. A vítima é atingida no pescoço. Seu nome, no filme, Charlie Kirkland. Praticamente os mesmos nomes. Charles Kirkland. Charlie Kirkland was shot in the neck. O filme foi rodado no Trump Taj Mahal e o financiador da operação faz referência ao próprio Donald Trump. Esse será um dos próximos documentários a serem liberados no canal secreto e eu recomendo que você clique nesse link que está na descrição para que você possa garantir uma das últimas vagas do canal secreto. Estou prestes a encerrar. Um dos últimos vídeos que eu fiz no meu Instagram bateu mais de 12 milhões de visualizações e muitas pessoas entraram no canal secreto, mais até mesmo do que nós estávamos esperando. Nós temos uma quantidade limite de streaming, então quando entra uma quantidade grande de pessoas, é necessário esperar para que muitas dessas pessoas saiam para que novas possam entrar. As vagas estão em contagem regressiva e provavelmente encerrem nas próximas horas. Clica no link na descrição para que você possa garantir 1 ano de acesso ao canal secreto e mais, eu vou lhe dar hoje 1 ano de acesso extra grátis para que você possa receber o que temos de mais importante nesse momento, que é conhecimento. E você poderá assistir diversos desses documentários que são considerados censurados e que trazem informações que você nunca verá em lugar nenhum, como as informações que nós iremos ver a partir de agora. Oliver Tree, uma marionete da indústria musical que foi claramente sacrificada pela própria indústria no dia 14 de junho de 2026. Grave essa data, pois ela é muito importante. 14/6. Uma colisão entre 2 helicópteros, e que curiosamente podemos enxergar isso observando clipes e músicas de Oliver Tree. Nesse clipe, por exemplo, chamado Flowers, nós vemos ele interpretando o personagem de um piloto. Pode ser um piloto de avião, um piloto de helicóptero, porque ele aparece nas 2 aeronaves fazendo manutenção e reclamando de algumas coisas. Ele, em certo momento do clipe, deixa muito claro: coloque flores em minha lápide, porque eu vou te odiar até o dia em que eu morrer. A música fala sobre a sua própria morte, e em certo momento desse clipe, ele aparece ali, em meio a 2 helicópteros. Estamos falando de uma grande mensagem subliminar. Esse clipe, curiosamente, foi publicado 3 meses antes
do seu falecimento. E os números são muito importantes por aqui. Quando falamos de Oliver Tree, falamos sobre helicópteros, uma colisão entre 2 helicópteros. Curiosamente, ele morreu 333 semanas após a morte de Kobe Bryant, quem é que se lembra daquele jogador da NBA, o qual também perdeu sua vida em um acidente de helicóptero, o qual também deixou mensagens subliminares preditivas pela sua morte. Estamos falando de uma marionete dos esportes. Suas marionetes são meros peões num jogo de tabuleiro, um jogo sujo e que nós também estamos fazendo parte. Quer um exemplo disso? Vince Zampella, um dos criadores do jogo Call of Duty, morreu em dezembro de 2025 ao bater sua Ferrari vermelha em alta velocidade. Tanto ele quanto o jogo são parte do sistema e também chegaram a passar suas mensagens preditivas. Em um dos trailers para o jogo de videogame, eles contrataram o jogador de basquete da NBA, Kobe Bryant, e podemos ver ele, curiosamente, atirando em um helicóptero. Kobe Bryant morreu justamente em uma queda de helicóptero. Esse trecho é do documentário Programação Controlada. Eu recomendo que você assista ele hoje, para que você entenda tudo isso que está acontecendo no mundo nesse exato momento. Um desenho também deixou muito claro uma predição da morte de Kobe Bryant antes dela acontecer. Oh shit! It's Kobe Bryant! Help me. Just pass me the trophies and we'll pull you out! Pass. These were Shaq. Em um outro clipe chamado Hurt, Oliver Tree aparece em uma cena ainda mais perturbadora. Um carro pegando fogo, pois quando vimos o acidente dos helicópteros, eles caíram. No momento que esses helicópteros caíram em cima de um pátio onde tinham carros elétricos. E vimos esses carros pegando fogo. Um dos helicópteros caiu no pátio de uma concessionária de veículos elétricos. É por isso que nas capas dos seus álbuns, como esse, vemos destroços de veículos, metais entortados, coisas que nos lembram um caos e acidentes. Inclusive, vemos até mesmo pedaços de aeronaves. São mensagens preditivas. No clipe Hurt, após vermos um carro pegando fogo, Oliver Tree aparece sendo levado por peritos, pela própria polícia, e está, literalmente, em um saco com seu corpo morto. Os seus olhos aparecem brancos ali porque refletem a própria cegueira das marionetes da indústria. Oliver Tree simplesmente seguia os roteiros dos seus produtores, os quais estavam acima, controlados também pelas marionetes da própria elite. Oliver Tree, uma grande marionete que está simplesmente sendo sacrificado em um período de sacrifícios. Quem assistiu meu vídeo sobre a Copa do Mundo e entende do que estamos falando, consegue interligar cada uma das mensagens. É por isso que Oliver Tree aparece em certo momento em seus clipes jogando futebol também. Aquele que tem uma música que se chama Alien Boy, uma referência ao período que estamos vivendo. O Alien Boy aparentemente foi sacrificado pela própria indústria. Se nós observarmos as notícias sobre Oliver Tree, nós vemos essa. Oliver Tree, morto aos 32 anos, próximo de chegar aos 33. Olha a numerologia. Os 33 seriam completados no dia 29 de junho. Ele perdeu sua vida 15 dias antes, estando com 32 anos. Curiosamente, estava com 3,2 milhões de seguidores no Instagram e no momento de sua morte, passou para 3,3. Numerologia, gemátria, tudo isso sendo cuspido em nossa cara. Quando nós observamos ainda mais, vemos um álbum como esse, onde ele está sentado na frente de uma explosão. Essa explosão deixa um espaço atrás da sua cabeça, uma pirâmide que reflete essa aqui, a pirâmide Illuminati. Oliver Tree está segurando balões vermelhos. Quem sabe do que eu estou falando, quem assiste os meus vídeos,
com certeza sabe, lembra-se da capa da revista The Economist, onde temos um bolo com uma comemoração de 250 anos. Não é dos Estados Unidos da América, mas sim dos Illuminati. Nas notas de dólar, observando a pirâmide com um olho que tudo vê, nós vemos algarismos romanos, que nos trazem o ano de 1776, que completam 250 anos da fundação dessa sociedade macabra nesse ano em que estamos vivendo. Um bolo de comemoração. Os Illuminati fazendo seus sacrifícios. Mas nós vamos além. O número 322, que é uma referência ao 32, é um código utilizado pelos Skull and Bones, aquele braço de uma sociedade discreta que são conhecidos pelos que não têm sentimentos. E o X na capa da revista The Economist, o cruzamento de espadas, faz uma referência aos Skull and Bones, os balões vermelhos. Donald Trump, que no caso é um Skull and Bones também. E esse documentário aqui, chamado Skull and Bones, será liberado em breve também dentro do canal secreto para que você entenda essa sociedade por completo. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? Pois eles também fazem os seus rituais de sacrifício. Os balões, a comemoração do bolo, a festa também fazia uma referência a Donald Trump. Dia 14/6, aniversário de Donald Trump. Festa na Casa Branca. Trump, que traz consigo o número 911, 45º presidente dos Estados Unidos, 47º, 4 mais 5, 9, 4 mais 7, 11. Se olharmos nas redes sociais, a foto de perfil de Donald Trump, metade do seu rosto, a bandeira dos Estados Unidos com 9 estrelas, do outro lado, 2 listras representando o número 11, o código de Baphomet, um número sacrificial. Donald Trump, aquele que nasceu em uma lua de sangue no dia 14 de junho e que cumpre rigorosamente a agenda. Um dia de sacrifícios. Donald Trump, em meio à sua festa, acontece em outro lugar do mundo a colisão entre 2 helicópteros. Um helicóptero mais o número 11 de forma subliminar, onde 6 pessoas perderam as suas vidas. 6 é o número 9 de ponta cabeça. Estamos começando a enxergar uma certa coincidência nisso tudo. 2 pilotos, Oliver Tree e um youtuber argentino chamado Gaspi, o qual também estava chegando aos seus 3 milhões de seguidores, e que deixou mensagens preditivas também em seus vídeos, e eu falarei sobre ele em um próximo vídeo. Quando entendemos o que tudo isso significa, nós começamos a enxergar que não estamos brincando com uma situação. É uma situação ritualística que envolve o mundo espiritual, e muito mais pesado do que tudo isso que nós vemos nesse mundo físico. Se puxarmos pela própria gemátria, o número 666 é encontrado quando colocamos a palavra helicóptero. Se nós observarmos para a Copa do Mundo, teremos aquele que está chutando uma bola, o início de uma temporada de sacrifícios, talvez? Cristiano Ronaldo. No dia do aniversário de Donald Trump e da morte de Oliver Tree, alcança os seus 666 milhões de seguidores. E, se colocarmos os códigos sumérios, nós encontramos o nome Oliver Tree com a numerologia do 666. Tudo se encaixando perfeitamente. Estamos falando de códigos, estamos falando de gemátria. A gemátria é o código da Matrix. Cada letra é uma frequência, cada nome uma fórmula. Dizer uma palavra é como lançar um feitiço. Por isso, são chamados spells. Eles escrevem a realidade como um encantamento. Quer compreender verdadeiramente esse mundo? Então esqueça os discursos. Aprenda a ler os códigos. Cada etapa vem com seus slogans hipnóticos. We will be stronger and bigger and better as a nation than ever before. Bigger and better and stronger than ever before, and it's not even close. That's Baron. He's strong, he's smart, he's tough, he's vicious, he's violent. Esse documentário sobre gemátria está liberado no canal secreto para que você possa aprender por completo o que isso significa.
O link está na descrição e as vagas estão se encerrando. Eu gostaria de saber de você se você conseguiu enxergar a decodificação que estamos fazendo diante de um ritual de sacrifício. Esse é o meu trabalho aqui. Mas o que eu faço aqui nesse canal é simplesmente a ponta de um iceberg que você consegue enxergar de uma forma ainda maior dentro do canal secreto para que os seus olhos se abram de verdade. Eu gostaria que você deixasse os seus comentários aqui embaixo para que juntos nós possamos crescer em conhecimento. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho algo muito interessante. Quer ter um raciocínio mais rápido? Uma concentração muito maior para conseguir observar tudo isso, e um cérebro 10 vezes mais potente, aumentando até mesmo o seu potencial de raciocínio, a velocidade do seu raciocínio? Então, olha quem é que foi liberado nesse momento para que você possa ter isso em mãos na sua casa. Esse cara aqui se chama Mind Master. Eu fiz a evolução do Focus Buster nesse cara aqui, onde você pode ter mais foco, mais memória, mais concentração e, como ele disse, um raciocínio muito mais rápido no seu dia a dia. 2 cápsulas dessa pela manhã fará com que você tenha um dia completamente diferente do seu, pois isso aqui vai potencializar as funções cognitivas do seu cérebro, além de proteger, blindar e melhorar todas elas. Eu recomendo que você adquira o seu Mind Master hoje, pois ele está com 50% de desconto. E levando o Mind Master, eu vou entregar para você gratuitamente um outro que se chama Desinflamax. O Desinflamax é um anti-inflamatório natural, onde você, se tiver aí dores nas costas, nas articulações, onde quer que seja, você irá usar o produto que é 100% natural para que você possa ter uma melhora brutal e instantânea. Então, clica no link que está na descrição também, adquire seu Mind Master para que você possa ter uma velocidade muito maior de raciocínio. Esse daqui é um dos meus melhores produtos e agora com sua nova formulação atualizado para o ano de 2026, para que você possa ter sempre o melhor. Eu lhe pergunto, você conseguiu enxergar o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos? Eu peço que você me ajude compartilhando esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo e eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu!